Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer a resenha de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O livro conta a história do Jacob. Ele é um garoto de 17 anos que tem uma ligação muito forte com o avô. Ele contava histórias pro Jacob quando ele era criança, e histórias sobre crianças peculiares, sobre poderes, sobre coisas sobrenaturais. E o Jacob sempre acreditou que aquelas histórias eram reais. Até um dia na escola, quando ele estava contando essas histórias pros amigos dele, ele percebeu que aquilo era fantasia, que aquilo não podia existir no mundo real. E aí ele fica muito chateado com o avô dele e pede pro avô parar de contar essas histórias pra ele, que ele não quer mais saber, que ele tá cansado de contos de fadas e que ele quer viver no mundo real. Tudo estava indo tranquilamente bem, até que um dia o Jacob chega na casa do avô dele, que tá transtornado, e o encontra assassinado no jardim. E, naquele mesmo dia, ele vê uma criatura muito estranha, com tentáculos saindo pela boca, uma criatura gigante, e ele não consegue entender o que é aquela criatura. Só que, como ele passou por um trauma de ver o avô ser assassinado, de encontrar o corpo daquele jeito, ele acaba colocando na cabeça dele, junto com o psiquiatra, que aquilo não passou de uma visão que a cabeça dele criou. E por mais que ele tente colocar isso na cabeça dele, ele não consegue tirar aquelas imagens, parar de ter pesadelos, e a vida social dele acaba ficando muito comprometida. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue desvincular daquela história. Então ele tem a ideia de procurar o orfanato que o avô dele falava, porque ele encontra uma carta da senhorita Peregrine de 15 anos atrás e ele acredita que ela pode estar viva ainda. Então ele decide que ele vai até o País de Gales procurar por esse orfanato, conhecer a senhorita Peregrine, talvez alguma das crianças peculiares que ainda esteja viva, e ele acaba convencendo a família dele e o psiquiatra de que aquela pode ser uma boa ideia e que ele pode acabar conseguindo fechar o ciclo e seguir a vida dele depois que essa viagem terminar. Acontece que quando ele chega no País de Gales, ele encontra o orfanato, mas completamente destruído, que há muitos anos atrás, há décadas atrás, ele foi bombardeado e todo mundo que estava lá dentro morreu. É essa notícia que ele recebe na ilhazinha. E ele não consegue entender como é que ele recebeu uma carta da senhorita Peregrine de 15 anos atrás, se teoricamente ela morreu há mais de 40 anos. E é aí que a história começa a se desenvolver, que é quando ele consegue encontrar a senhorita Peregrine e as crianças peculiares. E aí muitos mistérios em volta disso, porque ele não consegue entender por que as crianças não envelheceram, qual é a magia por trás disso. E aí, nesse momento, ele começa a perceber que todas as histórias que o avô contou pra ele eram reais. Existe mesmo as crianças peculiares, elas realmente têm poderes, e tudo que o avô contou é verdade, não era... Os monstros também existiam, tudo que o avô contou era realmente verdade. Quando eu vi o título desse livro, pela primeira vez, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, eu não imaginei hora nenhuma que pudesse ser um livro de terror. Eu não entendia, na verdade, o que eram peculiaridades, o que seria isso referente ao livro. Quando eu li a sinopse, eu entendi um pouco melhor, mas eu ainda não conseguia ver como um livro de terror. Mas, à medida que você começa a leitura, que você começa a ver os elementos e que você vê as fotos, você consegue entender por que foi classificado. São fotos que realmente chamam muita atenção. Algumas dá até um gelinho no coração quando você dá uma olhada assim, sem te esperar. E eu achei muito interessante que é um acervo real. No final do livro, inclusive, mostra de quem é cada foto, porque existem pessoas que colecionam fotos antigas e passam a vida inteira procurando por essas fotos diferentes. E essas pessoas emprestaram os seus acervos para a construção desse livro. Eu achei isso muito interessante, realmente as fotos existem. E é que nem essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. São fotos bem diferentes, digamos assim. E eu achei muito legal o livro ter essas fotos, porque ele descreve as fotos à medida que o Jacob vai encontrando no livro. E aí, quando você vira a página, a foto está lá, que ele acabou de descrever. Eu acho isso bem legal. Eu gostei muito desse livro, gente. Eu li ele super rápido. Ele tem uma linguagem muito boa, muito tranquila, que você consegue ler vários capítulos. Numa sentada só, você consegue ler vários capítulos. Eu não li a continuação ainda, porque a Intrínseca anunciou recentemente que vai lançar um box com os 3 livros em capa dura. Então eu tô esperando pra ver se esse box vem mesmo. Daí eu queria comprar esse box, então eu tô esperando lançar. Mas eu fui assistir o filme.
E segundo o que eu ouvi dizer, também não sei até onde é verdade, o filme tem o final do terceiro, que é a Biblioteca das Almas. E o filme, eu achei o filme um pouco infantilizado. E se a gente for comparar com o livro, muito infantilizado. Se eu não tivesse lido, seria um filme legal, seria um filme agradável, mas seria um filme infantil. Mas como eu li, e eu percebi que a proposta do autor para o livro foi completamente diferente da proposta do filme, eu achei que eles poderiam ter sido um pouco mais fiéis nesse sentido do terror. Porque eu achei que as crianças ficaram muito... Não parece que elas têm a idade que elas têm, por exemplo. O final eu achei muito... Aquela musiquinha do parque de diversões infantilizou muito o final. Deixou uma coisa meio bizarra, na minha opinião. E eu achei que o filme ficou corrido demais. Porque o começo é tranquilo, mostra bem o começo do livro mesmo, né? Que é como ele conversa com o avô, como é que ele descobre as coisas, é bem tranquilo. E aí chega um momento que parece que eles têm que correr, porque senão não vai dar tempo de terminar o filme. E aí eles colocaram um monte de elementos corridos e não deu pra construir legal. O romance do Jacob com a Emma mesmo, no filme, ficou uma coisa muito superficial. Você não entende como é que eles se gostam tanto, porque você nem tinha percebido que eles estavam se gostando. É diferente do livro. No livro, e eu só li o primeiro, e no livro isso é construído de uma maneira mais legal. Eu vou ler os outros dois mesmo, não, já entre aspas, sabendo o final, né? Porque eu acho que por essa infantilização do livro, do filme, ela vai acabar trazendo um livro diferente do que eu vi no filme. Então eu tenho muita curiosidade para ler os outros dois livros. Uma das partes que eu mais gostei nesse livro foi que todos os mistérios são desvendados. Assim, algumas coisas ficam pro próximo, mas esse livro tem um final próprio. Eu achei isso bem legal. Por mais que a gente saiba que tem uma continuação, o livro termina, você tem um final pra ele, e aí você resolve se você quer ler o próximo ou não. Você não fica dependendo de saber o final de outros livros, entendeu? Eu gosto de livros que têm final próprio, mesmo sendo uma sequência. Eu gostei também muito da personagem Emma, e eu achei muito ruim terem trocado a peculiaridade dela do livro pro filme, porque eu acho que ela é muito mais ativa, falando deles estarem lutando contra alguma coisa maligna no livro, com a peculiaridade que ela tem, do que no filme. No filme eu acho que ela ficou um pouco lenta, um pouco menininha demais, sabe? Mudou um pouco a personalidade dela também, essa troca da peculiaridade. Gostei muito das surpresas que tem no livro, ele te surpreende a cada capítulo, você não consegue pegar alguns detalhes até ele ser realmente desvendado. É um daqueles livros que eu acho que se a gente ler de novo, tem pistas espalhadas do começo ao fim, sabe? Que no final, quando você já sabe o que aconteceu, você consegue associar melhor as coisas que é jogada pra gente desde o início. E eu acho isso bem bacana nos livros, eu acho que isso faz com que o autor tenha uma qualidade de escrita melhor. Porque parece que ele pensou tudo desde o começo, que ele não foi jogando a história de qualquer jeito e chegou naquele final. Ele pensou naquilo. E eu nem li os 3 ainda, né? Então eu tenho a impressão que, pelo que eu vi do primeiro, que os outros 2 são assim também. Você acaba pescando algumas coisas ao longo da história, mas que não te dá aquela resposta certa. Você vai tentando desvendar os mistérios junto com o Jacob. Eu acho isso bem legal. Bom, gente, essa foi a minha resenha. Eu acabei falando um pouco do filme também. Eu gostei bastante do filme, não pensem que não. Só achei que não foi bem uma adaptação, né? Ou talvez tenha sido adaptado demais, né? Não sei explicar. Eu acho que eu gostaria de ter visto 3 filmes um pouco mais fiéis aos livros. Eu acho que... Eu não concordei deles terem juntado tudo. Geralmente eles separam, né? Pegam um livro e dividem em 2 pra fazer 2 filmes. E dessa vez eles resolveram compactar tudo num filme só, eu achei que não foi uma boa ideia. Quem sabe mais pra frente eles resolvam tentar de novo e aí a gente fica com adaptações um pouco mais fiéis. Eu acho que seria bem mais legal. Você já leu esse livro, você já viu o filme, deixe os comentários aqui o que você achou, vamos conversar sobre isso. Não deixe de dar aquele joinha e se inscrever no canal, tá bom, galera? Um beijo, tchau, tchau!